Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa aula. Na aula anterior, eu deixei uma tarefinha, lembram? Isso mesmo, era o quadro numérico do 1 até o 50, muito bem. Esse quadro nós vamos usar hoje. A professora Rosana trouxe aqui. O jogo chama Detetive dos Números. Sabe por que detetive? Porque o detetive ele trabalha com pistas. Muito bem. E vocês serão o detetive. Vocês têm que ficar muito esperto, prestar bem atenção nas pistas que a professora Rosana vai dar para você descobrir o número, certo? Podemos começar? Vocês já estão com a tabelinha que vocês fizeram? Fizeram direitinho? Tenho certeza que sim. Jogo Detetive dos Números. Importante agora vocês ficarem com a tabelinha, certo? A professora Rosana vai deixar ali. Aqui nós temos as pistas. Fiquem espertos, prestem bem atenção. Vamos ver se vocês serão bons detetives, hein? Vamos lá! Tchan, tchararam! Vou ler. É o maior número da tabela. Qual será que é o maior número dessa tabela? Conseguiram descobrir? Muito bem! É o 50! Agora sim, vocês podem pegar o lápis e fazer um X no número 50. Fizeram? Outra pista. Tchan, tchararam. Qual será? Prestem atenção. Está na quarta linha e vem depois do 36. Vamos ver? Qual será? Está na quarta linha e vem depois do 36. Conseguiram descobrir? Qual será? Muito bem, o 37. Olha lá. Primeira, segunda, terceira, quarta linha. Quarta linha, depois do número 36, o 37. Muito bem, pode fazer um xizinho no 37. Tchan, tchararam. Outra pista. Difícil, preste muita atenção. Está entre o número 33 e 35. Conseguiram descobrir? Vou ler novamente. Está entre o número 33 e 35. Qual é? Muito bem, o 34. Olha lá. O 33 aqui e 35. Quem está entre eles? O 34. Muito bem, pode fazer um X. Tchan, tchararam. É maior que 22, maior.
menor que 25 e não termina com 3. Essa pista foi bem comprida, hein? Prestaram atenção? Vou ler novamente. É maior que 22. Cadê o 22? Ah, está aqui. É maior que ele, mas é menor do que o 25. E não termina com 3. Que número é? Muito bem, o 24. Olha lá, o 22 e o 25. Ele é maior do que o 22, mas menor que o 25. Não termina com 3, então é o 24. Muito bem. Mais uma pista. Essa tá fácil. Tem apenas um algarismo e vem antes do 3. Que número que vem antes do 3? Já acharam? Muito bem, o número 2. Olha lá ele. Pode fazer um xizinho. Mais uma. Está na primeira linha e termina com 0. Cadê será? Onde está a primeira linha? Muito bem, aqui. Descobriram que número é? O 10. Muito bem. 10. Está na primeira linha e termina com 0. 10. Pode fazer o X. Mais uma. Prestem atenção nessa pista. Está na quinta coluna e começa com o 4. Quinta coluna e começa com o 4. Conseguiram descobrir? Sim? Ainda não? Vou esperar. Está na quinta coluna. Vamos ver qual é a quinta coluna? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna está aqui. E começa com o número 4. Acharam? Muito bem! Vocês estão muito espertos! É o 45. Olha lá! Quinta coluna e começa com 4. 45. Muito bem, pode fazer o X. Mais uma. Número somado com 1 é igual a 21. Essa tá difícil, hein? Vou ler novamente. Preste atenção na pista. Número somado com 1 é igual a 21. Qual será? Somado com 1 é igual a 21. Muito bem, o número 20. 20 mais 1, 21. Muito bem. Mais uma. É maior que 15 e menor que 17. Difícil também, hein? Mas tenho certeza que vocês já vão descobrir. Maior que 15 e menor que 17. Que número? 16. Muito bem. Pode fazer um xizinho no 16. Já está acabando. Tchan, tchararã. Acho que é a última, deixa eu ver. É a última mesmo. Vamos ver se vocês estão espertos mesmo, hein? Está na terceira linha e termina com 8. Vou ler novamente. Está na terceira linha e termina com 8. Olha lá.
Onde está a terceira linha? Já acharam? Tenho certeza que sim. Vocês estão demais hoje, hein? Muito bem. Primeira, segunda, terceira linha é esta. E tem que terminar com 8. Que número é? 28. Muito bem. Pode fazer o xizinho no 28. Gostaram? Eu amei esse jogo. E vocês sabem que você também pode criar alguma pista e jogar com seu amigo que está na casa, ou com o primo, com a mamãe. Fica aí a dica para vocês formarem algumas pistas, certo? E jogar o detetive dos números. E a nossa aula chegou ao fim. Lembrando sempre de lavar muito bem as mãozinhas e ficar em casa. E a nossa aula termina. Para a próxima aula, fiquem com o nosso livro do Sistema SESI de Língua Portuguesa. Fique com Deus e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e como eu prometi na última aula, hoje eu vou ensinar um jogo novo de matemática para vocês. Destacaram o encarte 4 do livro SESI que eu havia pedido? Fizeram algumas cartinhas a mais? Muito bem, deixa aí no cantinho do lado de vocês, abram o livro lá na página 48, que eu vou ler primeiro como é esse jogo, o nome do jogo, prestem bastante atenção e eu vou até fazer algumas jogadas com vocês hoje. Olha só, abriram? O nome do jogo é Qual é o Maior? Olha só, número de jogadores 4, mas pode ser de duplas também, de 2, certo? Os materiais necessários: 10 cartas que estão disponíveis no encarte que eu pedi para vocês já deixarem destacados, que para cada participante. Então, cada participante tem que ter 10 cartinhas com esses números, certo? Aí, lá no livro está escrito assim: como jogar? Embaralham-se todas as cartas, colocando-as em um monte sobre a mesa com as faces voltadas para baixo. Então, eu vou pegar umas cartas maiores aqui, embaralha todas elas e deixa virada para baixo e coloca na mesa, certo? Vou lembrar vocês também de fazerem uma tabelinha. Então, vocês vão marcar assim numa folha o nome de quem vai jogar e 6 rodadas e fazem 6 risquinhos assim, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, que através dessa tabelinha vai ser marcado os pontos para depois saber quem ganhou o jogo. Mais para frente eu mostro essa tabelinha, certo? Como que pode ser feita. Então, olha só, depois de embaralhar as cartas e colocar na mesa, sem olhar, cada jogador pega 3 cartas desse montinho. Cada jogador organiza essas 3 cartas, ó, tô lendo aqui, ó, para obter o maior número possível. Se quiser, pode trocar uma das cartas por outra carta do monte. Então, eu tirei lá 3 cartas, mas eu achei os números muito baixos, eu posso trocar uma delas, devolver uma minha e pegar outra do monte. Isso pode. Depois de realizadas as trocas, os jogadores comparam os números obtidos. Ganha ponto quem conseguir formar o maior número. O jogo continua, embaralham-se as cartas novamente, colocando-as de novo sobre a mesa. Ao final das 6 rodadas, quem conseguir mais pontos vence o jogo. Então, olha só, não é difícil. Eu vou aqui pegar 3 cartinhas, vou misturar aqui. Vou pegar 3 cartinhas, faz de conta que essa aqui são as minhas, vou jogar com vocês, hein? E essas daqui são de vocês. Ó, tenho 3 cartinhas minhas e 3 de vocês. Primeiro, eu vou mostrar as minhas. Eu tenho aqui, ó, eu peguei o número
1, o número 4 e o número 2, certo? 1, 4 e 2, algarismos separados. Então, eu posso formar com ele o 142. Se eu mudar a posição do algarismo, eu posso formar o 124. Também posso formar, ó, mudando a posição do algarismo, 214. Posso fazer, olha lá, o 241. Mas também posso fazer o 421 e o 412. Viram quantos números dá para formar com as 3 cartinhas? E desses números meus aqui, qual foi o maior que eu consigo fazer? Qual é o meu maior número? 421. Ah, mas agora eu quero ver o de vocês. Essas são as 3 cartinhas de vocês. Vamos lá. Conseguimos fazer aqui, ó. Vocês pegaram o 3, o 5 e o 9. Dá para formar 359. Se eu mudar o algarismo, 395. Eu vou trazer agora o 5 na frente, ó. 539. Posso fazer 593. Dá para fazer 935 e 953. Qual foi o maior número que vocês fizeram? 953. E entre o meu número e o de vocês, qual foi o maior? Muito bem, vocês ganharam a primeira rodada. Marca um X e olha o que eu falei, a tabela aqui que vocês podem fazer algo parecido na casa de vocês, marcando as rodadas e o nome de quem está participando. Lembre-se que são 6 rodadas, tudo bem? Então, agora, vocês compreenderam bem? Muito bem. Vamos lá para uma próxima rodada. Pode ser? Tirando mais 3 cartinhas. Eu tenho essas 3 aqui, ó, 0, 8 e 3. Quais os números que eu posso formar? 083, posso formar o 380, posso formar o 830 e o 038, também posso formar. E agora eu vou tirar uns números para vocês. Vamos ver? Ó, o meu número deu esse o maior, hein? Ó, 830 de todos que eu falei, este foi o maior. O de vocês, 5, 7 e 6. Olhando aí, qual será o maior número que dá pra gente formar? Vamos pensar, qual é o maior número aqui? O 7, então ele vem na frente. E depois dos 2 números que sobraram, qual é o maior? O 6 e depois o 5. Então o maior número que dá para vocês formarem aqui é o 765. E olhando de nós dois, qual é o maior? Empatei com vocês e ganhei essa rodada, marcando um ponto. E assim, vocês podem continuar jogando na casa de vocês e aproveitando o dia e se divertindo bastante. Então, continuem o jogo aí na casa, treinando bastante. Encerro nossa aula aqui, falando para vocês cuidarem da saúde de vocês, evitando sair da casa e lavando bem as mãos. Um super beijo, até a nossa próxima aula, que vai ser de língua portuguesa. Bom dia, sou a professora Adriana do 3º ano. E hoje nós iremos encerrar aqui a unidade 2 do nosso livro de matemática, que tem como tema: será que medimos tudo da mesma forma? E aí, vocês já viram que não. Na aula anterior eu deixei para vocês um problema para vocês tentarem fazer aí em casa. Está na página 47, o problema de número 20.
Este problema ele nos traz uma questão social que é o quê? O desperdício de água. É uma torneira que está aí pingando água e ela gasta por dia 40 litros. E a pergunta do problema é a seguinte: se ela gasta em um dia 40 litros, quantos litros seriam gastos em uma semana? Então vamos ver aqui. Um dia, 40 litros. Em uma semana, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê? Que uma semana tem 7 dias. E aí, como que eu faço essa conta? Sabendo que um dia eu sei que ela gasta 40 litros. E em 7 dias, olha, eu fiz da seguinte maneira. Eu somei mentalmente 47 vezes, que deu 280 litros. Como vocês poderiam ter feito em casa? Vou fazer com vocês aqui. Sabendo que em um dia, olha lá, ela gasta 40 litros em uma semana. A semana tem 7 dias, então eu irei somar 47 vezes, certo? Lembrando aqui da unidade e da dezena, colocando tudo um embaixo do outro. Então vamos ver quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha, eu vou somar o 40 7 vezes. Então vocês podem ter realizado desta maneira. Aqui na unidade será 0. 4 mais 4, 8. Mais 4, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Mais 4, 24. E mais 4, 28. Olha lá, que deu exatamente 280 litros em uma semana. E agora, a outra pergunta do problema. E em um mês? E aí? Olha como eu fiz. Aqui está a resposta, 7 dias, 280 litros. Vamos pensar em um mês de 30 dias. O mês ele tem 4 semanas e mais 2 dias. Uma semana, 280 litros. Mais uma semana, 280 litros. Terceira semana, 280 litros. E quarta semana, 280 litros. Eu posso fazer aqui exatamente como eu fiz aqui. Unidade, dezena e centena, somando os 280 litros que seriam por semana, irei somá-los 4 vezes aqui para dar aí um mês de 28 dias. Na unidade será 0, 8 mais 8, 16, mais 8, 24, mais 8, 32. 2, 4, 6, 8, mais 3 aqui, 8, 9, 10, 11. Então, em um mês de 28 dias, ela gastou 1.120 litros. 28 dias. Porém, pensando em um mês de 30 dias, um dia é 40 litros. 2 dias, 80 litros. O que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor aqui, 1.120, e somar mais 80 litros dos 2 dias. 0, 10, 2 e aqui é 1. E aqui nós temos a resposta para o nosso problema. Em uma semana, 280 litros. Em um mês de 28 dias, 1.120 litros. E em um mês de 30 dias, 1.200 litros. Né? Então nós vemos que realmente uma torneira pingando, ela é um desperdício, é algo que a gente não pode deixar acontecer. E para encerrar a nossa unidade, eu convido vocês agora a virarem a página 48 do livro de vocês. Hoje nós iremos ver aí uma nova grandeza, que é a temperatura. No Brasil, a temperatura ela é medida, nós utilizamos a unidade de medida graus Celsius. Abram o livro de vocês aí e vamos ler o probleminha de número 21. Porém, antes de lermos, vamos observar essa imagem. O que nós vemos aí? Aí nós observamos que o Carlinhos está doente e que a mãe dele está ao lado. Quem de nós nunca passou por uma situação assim?
né? Às vezes ali sentindo um mal-estar, o corpo um pouco quente, e a mãe vai lá para saber o que nós temos e o que ela utiliza. Vamos ver aí. Acompanhe comigo a leitura. A mãe de Carlinhos mediu sua temperatura. Observe o que ela falou ao ler o termômetro. Nossa, filho, sua temperatura está em 38 graus. Você está com febre. Vamos ao médico. Muito bem. Então, a mãe de Carlinhos usou o quê? Ela usou um termômetro. É este instrumento que nós usamos para medir a temperatura, o termômetro. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui o desenho do termômetro e marque qual era a temperatura do Carlinhos. Observem que aqui nós temos 35, 36, 37, 38, depois nós temos 39. Então, 38,5 vai ficar nessa metade aqui, onde tem um pontinho um pouquinho mais alto. Aqui, esta que é a temperatura que Carlinhos estava. Quero informar a vocês que este é um termômetro que não é mais utilizado. Este termômetro, ele era um termômetro, além de ser de vidro, ele é um termômetro que contém mercúrio. O que é mercúrio? Mercúrio é uma substância tóxica que ela tanto faz mal para os seres humanos como para o meio ambiente. Então, hoje nós usamos esse termômetro aqui, que é o digital, ele é o mais comum. Porém, algumas pessoas ainda possuem esse termômetro na casa, mas eu acredito que devem ter bastante cuidado para manusear, certo? Agora nós temos aí uma pesquisa na página ao lado, na página 49, na atividade número 22, que diz qual deveria ser a temperatura de Carlinhos para que ele não estivesse com febre. Então vocês podem estar pesquisando aí, eu fiz a minha pesquisa. Ela diz que a média normal, mais comum, é entre 36 e 37 graus e meio, a temperatura do ser humano. Mas vocês podem também estar fazendo as pesquisas de vocês. E para encerrar a nossa unidade, nós vamos aqui fazer esse quadro abaixo da página 49, que diz o que aprendi sobre. Escreva ao lado de cada instrumento de medida, um exemplo de grandeza que pode ser medido com ele. Então vamos fazer junto comigo? Nós acabamos de ver. O primeiro é um termômetro. O que nós podemos ver com o instrumento que é o termômetro? A temperatura, muito bem. E com a régua, que grandeza nós podemos medir? O comprimento, muito bem. E uma jarra medidora? A capacidade. Isso. E uma trena? O comprimento também. E uma balança? A massa, o nosso volume. E para finalizar, a fita métrica também é o comprimento. Então, nós encerramos aqui a unidade 2. Será que medimos tudo da mesma forma? Vocês viram que não. Utilizamos diferentes objetos e instrumentos para chegarmos às medidas que nós queremos. Encerramos aqui. Espero vocês para a nossa próxima aula. Não esqueçam de lavar as mãos e ficar em casa. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que bom! Aqui é a professora Ana Paula, que está trabalhando com vocês o conteúdo de matemática do 4º ano, com o material SESI. Mas hoje, nós não iremos trabalhar com o livro. Eu deixei na aula passada uma atividade, um desafio a ser realizado. Vocês fizeram? Foi fácil? Conseguiram? Pensaram com cautela, com cuidado? Porque era para vocês trabalharem o valor estimado, uma estimativa da população de alguns municípios da nossa região, incluindo o nosso município, que é Itapetininga. Foi fácil? Pensaram mesmo? Então hoje, para a gente fazer essa correção, para eu fazer a correção com vocês, eu trouxe aqui alguns dados da população de acordo com o IBGE. Vocês já ouviram falar desse órgão? IBGE. Não? Então vão acompanhar comigo e vão descobrir o que é o IBGE. Acompanhem comigo na tela. Olha lá. IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nossa, hein? O que quer dizer isso? Que esse órgão faz o quê?
ele faz uma investigação. Nossa, investigação, Pro? Ele faz com que ele pesquisa, ele vai atrás de descobrir a população, não só a população, mas tudo que faz parte da população do planeta. Então, o que quer dizer lá? As informações estatísticas são números, e geocientíficas relacionadas à Terra, produzidas pelo IBGE, são fontes fundamentais para o conhecimento da realidade do país. Então, eu fui nesse site e pesquisei a população. Vocês tinham que fazer um valor aproximado, uma estimativa. Eu também, só que eu fui em cima de dados, através desse site do Instituto IBGE. Vamos lá? Que é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Olha lá. Através de suas pesquisas, olha o que o IBGE faz. Retrata características da sociedade brasileira, de sua população, a economia e condições de vida, oferecendo um panorama, uma visão completa de sua evolução ao longo do tempo. E eu dei para vocês o nome de alguns municípios da nossa região, incluindo o nosso município, que é Itapetininga. O município de Alambari, Angatuba, Itapetininga, São Miguel Arcanjo e Sarapuí. Vocês imaginaram, colocaram um valor? Será que vai ser igual, parecido, aproximado com o valor que está lá no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Vamos ver? Vou trazer o que foi feito, o que está lá no site relacionado a uma expectativa do ano de 2019. Vamos ver? Olha a população de Alambari, Angatuba, Itapetininga, São Miguel Arcanjo e Sarapuí. Vou colocar todos e nós vamos analisar um a um. A população de Alambari é de aproximadamente, olha lá, não é um valor exato, é um valor estimado de 6.025 pessoas. Angatuba, a população é de 25.228 habitantes. Itapetininga, a população é de valor aproximado de 163.901 habitantes. São Miguel Arcanjo, a população é de 32.931 habitantes. Sarapuí, a população aproximada é de 10.285 habitantes. Esse foi o mais novo, a informação que está no IBGE, que foi de 2019, tá bom? E aí, colocaram? Chegou perto? Pertinho? Igual? Acredito que igual não, mas alguém acertou? Chegou bem certinho? Bem próximo? Você não colocou, não deu, não tem problema. Coloca as respostas ao lado, não apaga a sua, porque aí você vai fazer uma comparação dos valores que você colocou com os valores que estão lá, certo? Vamos continuar agora? A atividade era essa, a tarefa era essa. Nós vamos dar continuidade a ela. Vamos lá. Olhando esse quadro, essa tabela desses municípios, qual é o mais populoso? E aí? Tá fácil, não está? Ó, eu vou dar outra dica. Ele tá lá tem 6 ordens. Qual deles tem 6 ordens aqui? Vamos ver se você acertou? É o município de Itapetininga, muito bem. Ele tem 163.901 habitantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. 2 classes e 6 ordens. Próxima. Qual município tem menos de 10.000 habitantes? Qual deles tem menos de 10.000? Observem a tabela. Já respondeu? Vamos ver juntos? O município de Alambari. Olha lá, quantas pessoas, quantos habitantes existem? No valor estimado é de 6.025 habitantes. Alambari é o que menos população tem
municípios apresentados aqui. Para a próxima. Quais municípios apresentam a população representada por um numeral de 5 ordens? Olha lá, qual deles tem 5 ordens aqui? A Lambari tem 5 ordens? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Não. Angatuba, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 ordens? Vamos ver se tem mais algum? Itapetininga nós já sabemos que tem 6 ordens. São Miguel Arcanjo, 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Sarapuí, 1, 2, 3, 4, 5. Será que vocês responderam igualzinho? Vamos corrigir? Os municípios são Angatuba, São Miguel Arcanjo e Sarapuí. Muito bem. Na questão D, está pedindo, escreva por extenso a população de Itapetininga. Vamos ler novamente o número, a população? 163.901. Como é que eu vou escrever por extenso? Escrevam aí no caderno de vocês, pensando corretamente. Vou dar um tempo. Prontos? Então vamos fazer a correção? Aí vocês corrigem comigo aqui. A população de Itapetininga é de 163.901 habitantes. Acertaram? Escreveram corretamente? Que bom, hein? Estão ficando craques. Vocês viram que a Pro trouxe hoje para vocês uma atividade que não estava no livro. Formulei algumas questões, umas perguntas ou afirmações para vocês, não foram? E vocês sabiam que vocês podem fazer isso com esses mesmos dados? Isso mesmo. Eu vou parar por aqui hoje, mas eu deixo para vocês esse desafio. Dá para formular muita coisa, dá para nós imaginarmos, pesquisarmos, descobrirmos os números através desses dados ou de muitos outros, como quantidade, o valor total da população existente juntos e todos eles, colocar em ordem crescente, decrescente, escrever o número por extenso. Viu quanta coisa dá para fazer? Quanta coisa nós vamos conseguir fazer com a matemática? Por quê? Porque nós temos que praticar. Matemática é prática e quanto mais nós praticamos, mais nós aprendemos, certo? Deixo com vocês esse desafio. Não esqueçam. Olhem, observem os números, escrevam, coloquem eles por extenso, componham, decomponham. Isso é muito bom para aprender a matemática. Vou ficando por aqui. Espero você na próxima aula. Espero que lembre-se sempre de lavar as mãos, ficar em casa, cuidar de todos. Eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos do mundo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Livro em mãos, lápis, borracha, tudo organizado? Então vamos começar. Abram para mim lá na tarefa da página 39 da situação problema H. Vamos lá? A compra de Antônio ficou em R$ 12.500. Ele pode pagar de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira, dar R$ 1.550 de entrada e pagar o restante em 25 parcelas iguais. A segunda maneira é dar metade do valor total de entrada e pagar o restante em 10 parcelas iguais. A segunda situação era dar metade do valor total de entrada e pagar a outra metade em 10 parcelas iguais. E a pergunta era, qual é o valor da parcela em cada caso? Vamos resolver primeiro a primeira situação. Vamos lá. 12.500 nós subtraímos do valor de entrada que Antônio deu. Sobrou então 10.950, no qual ele resolveu dividir em 25 parcelas iguais. E o valor da parcela ficou R$ 438. Então, como ficou a resposta? O valor da parcela será de R$ 438, certo? Agora vamos para a segunda situação. 12.500 ele queria dar a metade. Quando eu falo metade, eu tenho que dividir por 2. 12.500 dividido por 2, 6.250.
E o restante ele decidiu dividir em 10 parcelas iguais. 6.250 dividido por 10. Eu utilizei o sistema que a gente já aprendeu, aquele segredinho para divisão do 10, que totalizou R$ 625. A nossa resposta ficou então: o valor da parcela será de R$ 625. Certo? Tranquilo? Fizeram todas as anotações certinhas? Muito bem! E agora, turminha, nós finalizamos a unidade 1. Não é verdade? Terminamos, fizemos tudo direitinho e nós vamos dar início à unidade 2. Frações, medindo e repartindo. Vocês já pensaram em que momento do nosso dia a dia nós utilizamos a fração? Já pararam para analisar quando? Que maneira? Quando a mamãe usa, quando a vovó usa em casa a fração? Nós vamos ver tudo isso no decorrer dessa unidade. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos iniciar com uma situação que está aqui na página 40. Acompanhe a leitura junto comigo. Ontem, Lucas foi à casa de Yara para estudar juntos. Quando fizeram uma pausa para tomar um lanche, o avô de Yara chegou com um pacote de chocolates e ofereceu um pouco às crianças. No dia seguinte, na escola, as crianças comentaram uma com a outra: seu avô me deu metade de um chocolate e ele me deu 1/4 do outro chocolate. Bom, os meninos receberam a mesma quantidade ou quantidades diferentes? Vamos pensar um pouquinho? Quando eu falo um meio, quando eu falo a metade, eu estou falando que ele foi dividido por 2. 1/2. Uma parte de 2 partes. 1/2. Quando a Yara diz que ela recebeu 1/4, ela recebeu uma de 4 partes. Numerador, denominador. E eu tenho o tracinho que representa a divisão. Isso está representando as frações. Lembraram das aulas anteriores, lá do 4º ano, que vocês viram bastante sobre frações? Tenho certeza que sim. Vamos voltar aqui para a nossa situação. O avô, eu tenho aqui uma barra de chocolate representando um inteiro. Quando o avô de Yara deu metade do chocolate, ele dividiu em 2 partes. E essa foi a quantidade de chocolates que Lucas recebeu. Yara recebeu 1/4. Uma parte de 4 partes que o avô dividiu. 1/4. Uma dica muito importante que vocês têm que levar em consideração é que eles possuem o mesmo peso. Os 2 chocolates possuem o mesmo peso. Aí na nossa roda de conversa, tá perguntando: quem ganhou mais chocolate? Lucas ou Yara? Lembrando, Lucas recebeu metade, 1/2. Yara recebeu 1/4. Quem recebeu mais? A segunda pergunta: quais informações é preciso ter para saber com certeza quem ganhou mais chocolate? Lembra que eu falei e pedi para levar em consideração que os 2 possuem o mesmo peso? Isso é muito importante. Então, quem recebeu o maior foi Lucas, que recebeu metade do chocolate. Muito bem, tranquilo até aí? Deu para relembrar o que é fração, onde eu posso usar a fração no dia a dia? Isso vai ficar de desafio para vocês na próxima aula me contarem também. Onde no dia a dia minha mãe, minha avó, os meus familiares usam a fração no dia a dia, certo? Mas não é só esse desafio, não. Eu vou pedir para vocês abrirem lá na página 42, que nós vamos ler juntos o desafio 1. Combinado? Então vamos lá. Um chocolate foi dividido em partes iguais para 4 crianças. Quanto chocolate cada criança recebeu? Represente essa quantidade usando fração. Lembra? Nós utilizamos a fração aqui para lembrarmos o que é 1/2 e o que é 1/4. Utilizando fração, você também tem o desafio de resolver a atividade 1. Combinado? Ah, uma dica! Você pode usar também representações por desenhos na hora de fazer o seu desafio, certo? Bom, por hoje é só.
Cuidem-se aí em casa, façam as atividades direitinho. Se tiver dúvida, pede ajuda para alguém aí para conseguir realizar tudo direitinho, certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.